Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo que nos acompanha, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 7 de setembro de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia para a gente poder fazer as nossas considerações finais referente à partida entre Vasco e Bahia que aconteceu no estádio de São Januário, referente à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco perdeu por 2-0 para a equipe baiana. Meus amigos, eu tomei todo o cuidado, dei uma lida em tudo aí que os vascaínos postaram nas redes sociais. A gente até fez uma live. Agora vamos fazer um vídeo aqui para a gente poder destrinchar tudo. Meus amigos, enquanto o Vasco não resolver a sua situação fora das 4 linhas, vai ser esta humilhação, este motivo de chacota. Perder para o Bahia jogando em São Januário. O torcedor do Vasco comprou a causa, lotou São Januário mais uma vez, mas a equipe não conseguiu corresponder todo esse apoio. Esta semana eu sabia que iria ser difícil do Vasco vencer o Bahia. Muito dessas partidas decisivas são decididas fora de campo. Essa semana aí, muitas coisas acarretaram para um clima pesado em São Januário. E isso eu falo com relação ao corte de luz, muitos funcionários aborrecidos, além do que, no momento de um jogo decisivo, lamentavelmente, o Vasco, que não tem um vice-presidente no departamento de futebol, pede para o seu diretor de futebol viajar para a Inglaterra para fazer de babá para o Thales Magno. Por aí a gente vê como que o futebol do Vasco está largado. Deixaram o futebol na mão do técnico Vanderlei Luxemburgo e tipo assim, se vira, faz o que tem que ser feito, como se o treinador fosse escudo, como se o treinador fosse uma cortina de fumaça para poder justificar todos os erros que estão acontecendo este ano. Ficou evidente neste jogo contra o Bahia a falta de planejamento ao montar a equipe para esse ano de 2019. O elenco do Vasco é muito reduzido. Foram 16 reforços que poucos vingaram. Não tem como a gente colocar a culpa única e exclusivamente nos atletas. Esses atletas aí estão no limite. Este é o máximo que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai conseguir extrair destes profissionais. Agora, algumas medidas têm que ser tomadas. O Vasco não pode entrar em campo da forma deprimente como entrou hoje para jogar em São Januário, atuando contra o Bahia. São Januário é sagrado
a torcida do Vasco, ela merece ser respeitada, então nada vai justificar essa atuação pífia, desastrosa, feita por esses atletas do Vasco. Agora, essa diretoria, o presidente Alexandre Campelo, ele é o maior culpado nessa história. Maior culpado. Culpado por deixar o futebol do Vasco largado às traças, por não dar apoio ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Obviamente que o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai expor essa situação em público. Agora, algo tem que ser feito para não atingir esses jogadores do Vasco. O futebol do Vasco tem que ficar mais blindado, mais fechado do que está. Definitivamente, isto eu falo pelos contatos que a gente tem diários com os funcionários do Vasco. Tantos funcionários estão sentindo esta falta de comando, quanto os atletas do Vasco. Essa semana aí tem que dar um jeito de pagar esses salários que estão atrasados, porque não é justo a gente culpar só jogador, e jogador, a gente pode até questionar aqui se eles têm qualidade ou não de jogar no Vasco. Agora, estão dando o seu máximo, ninguém está fazendo corpo mole, isso tem que ficar bem claro aqui, tá? Os jogadores do Vasco não estão fazendo corpo mole. Eles não podem demonstrar mais, porque são limitados. E ponto. Tem que pagar esses salários para não afetar mais, para ver se a gente consegue readquirir a confiança de muitos jogadores que estão abatidos, como o Pikachu. A gente vê o Pikachu atuando mal, não é normal. A gente vê ele jogando cabisbaixo, sentiu desde a perda daquele pênalti lá contra o Flamengo, depois perdeu o pênalti contra o Cruzeiro. Então é um dos jogadores que tem mais sentido a pressão neste elenco. E muito nas costas dele, porque é o jogador que está mais tempo no Vasco. Mas hoje, meus amigos, se a gente for falar aqui a atuação de jogador por jogador, o técnico Vanderlei Luxemburgo errou na escalação. Ressuscitou Felipe Bastos, ressuscitou Ribamar, colocou esse Clayton, jogador visivelmente sem condições, que mal treinou essa semana. Você não pode pegar um jogador que estava encostado lá no Atlético Mineiro para de uma hora para outra ser a solução do Vasco da Gama. O Vasco é grande, o Vasco é gigante. A gente não pode, todas as bolas paradas, ficar vivendo de batida de falta de Felipe Bastos, como foi esse jogo. Mas se a gente for analisar jogador para jogador aqui, talvez o Raul tenha se saído bem hoje. O único, pelo incrível que pareça, o Raul, que foi um leão ali no meio campo, tenta, jogador limitado, mas dentro do que ele pode apresentar, é isto mesmo. Agora, Fernando Miguel, muito mal na partida de hoje. Ao meu ver, já tinha falhado no gol lá contra o Cruzeiro, que a bola foi em cima dele. Hoje tomou um cocó no gol do Gilberto. Na minha opinião, houve falha sim. O Pikachu, visivelmente abatido. Castão hoje não foi bem. Gilberto fez o segundo gol até com facilidade.
O Henrique, hoje no primeiro gol, lamentável. E eu fico pasmo, por que esse rapaz, esse Ricardo Graça, não é titular no Vasco? Não interessa se o time joga torto, se tem 2 canhotos ou não. Esse menino é um ativo do clube e deveria sim ser titular do Vasco. Henrique, pelo amor de Deus, na lateral esquerda. O Raul, eu fiz um elogio aqui para ele. Marcos Júnior, muito mal. Assim como o Felipe Basto. Meu Deus do céu. Temeroso, horripilante. O Vasco tem muitos jogadores aí como Marquinho, Valdívia, Bruno César. Esses jogadores, esses 3 aí, dá quase 500 mil reais ou mais. Cara, rescinde, manda embora. Não fica onerando a folha do clube para jogador como o Valdívia. Nem está no banco hoje. Marrone precisa cair na real e jogar bola, faz tempo que não joga. Até o Rossi, que é o melhor jogador do Vasco hoje, só reclamou com o juiz e nada fez. Então o Vasco hoje foi muito apático. As coisas que aconteceram nessa semana aí no Vasco aí, ao meu ver, atingiram os jogadores. Porque eu repito aqui, esses jogadores têm estado órfãos. Tempo que o torcedor do Vasco culpa exclusivamente esses atletas, deveria culpar essa diretoria do Vasco que não se mexeu. A desculpa não foi falta de dinheiro. Poucos são os elencos no Brasil que se dão ao luxo de ter um jogador como Bruno César, que ganha 300 mil reais para nem entrar em campo. Então faltou foi criatividade, não foi dinheiro. A equipe do Bahia tem uma folha menor do que o Vasco e parecia que o Bahia hoje estava jogando nos seus domínios lá na Fonte Nova. Então a gente espera que alguma coisa seja feita para a última rodada do primeiro turno contra a Chapecoense, jogo que vai ser lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Algo tem que mudar. O Vasco precisa de 44 pontos para escapar. Se perder para a Chapecoense, vai ficar 24 pontos para poder fazer. O Vasco teria que ter um aproveitamento aí de time campeão em São Januário para não cair. Então todo cuidado é pouco, alerta ligado. E é isso que eu queria falar, meus amigos. Saudações vascaínas, Vasco neles e estamos juntos. Valeu!